Prontinho. Turma, nós vamos iniciar hoje a nossa disciplina de homilética. Todos estão com os livros? Vai ser uma Raquel. Ah, a senhora lembrou de trazer? Da Vanessa. Tá, joia. Gente, o subtítulo Princípios e Técnicas para a Exposição da Genuína Palavra. Nós estamos aprendendo as matérias bíblicas há alguns meses. Então, nós estamos compreendendo aquilo que a Bíblia, as doutrinas, os fundamentos da nossa fé. Sim ou não? Nós estamos aprendendo isso. Agora, nós vamos para essa matéria que tem a ver com expor aquilo que nós estamos aprendendo. Tem a ver com colocar isso para fora. E aí, vocês vão perceber que hoje na unidade 1, nós vamos falar diretamente sobre a pregação. Pessoal, o que vem na mente de vocês quando se fala a palavra pregação? O que vocês pensam? O que vocês entendem por pregação? Fala para mim, por favor. Pregação tem a ver com falar. O que mais? Comunicação. Como? Anunciar. Vamos pensar no próprio termo pregação. Vocês conseguem perceber que a palavra ação está envolvida? Sim ou não? Então, pregação tem a ver com tudo isso, mas também tem a ver com a ação de pregar. O que significa pregar? No sentido literal da coisa, não no sentido cristão, religioso. Fixar. Isso, a irmã Juliana lembrou ali, pregar tem a ver com camarada que pega um martelo, um prego e vai pregar. Quando você e eu pregamos alguma coisa, nós estamos querendo o quê? Que aquilo fique fixo, fique firme, fique junto. Então, uma das ideias mais voltadas na homilética para a pregação é essa. Aquele que vai falar, aquele que vai comunicar, aquele que vai anunciar o que, gente? A palavra de Deus, deseja que essa mensagem fique fixa, fique firme, fique clara, fique enraizada na cabeça e no coração de quem ouve. Então, pregação é exatamente isso. Irmão Micael, eu vou pregar. O que eu tenho que querer? Que o ouvinte compreenda, entenda, guarde e coloque em prática aquilo que ele ouviu. Amém? Aí nós vamos entrar na nossa matéria, capítulo 1. Aqui, turma, eu coloquei essa introdução porque o capítulo 1 já vai falar dos fundamentos bíblicos da pregação, mas eu queria explicar esses 3 pontos aqui para vocês antes. Se pregação tem a ver com fixar a mensagem no coração e no ouvido de quem ouve, o que seria a homilética? Como? A ação. O que mais? Pessoal, veja só, por trás de a didática, olha só, por trás de todo exercício que alguém faz, produz, pense no médico. Um camarada acorda um dia de manhã e fala assim, hoje eu vou ser médico, e vai lá para o postinho, ou para a Santa Casa, ou para o UP e vira médico. O que ele precisa? Ele precisa estudar uma ciência
chamada medicina, sim ou não? Então o camarada só é médico quando ele entende da ciência chamada medicina. A homilética está voltada à ciência ou o estudo da pregação. A ciência ou o estudo de se fazer uma homília. É daí que vem um dos significados de homilética. Uma homília. E o que é uma homilia? É um discurso. É uma proclamação. Então entenda, para que fique bem assim claro para vocês. A homilética é a arte, é a ciência, é o estudo de como eu vou me expressar com eficiência. Como eu vou preparar uma aula, um estudo bíblico, uma pregação, uma ministração para um culto numa casa, uma ministração para uma visita. Quando eu vou me preparar e a forma que eu vou expor é o que se dá o nome de homilética. Amém? Por isso que a gente fala que a homilética é a arte de preparar e de expressar uma pregação ou um sermão. Ok? Outro ponto, turma, dentro dessa área da homilética, toda vez que nós falarmos uma mensagem, um sermão, uma pregação, são todos termos que se referem a preparar e ministrar uma palavra de Deus. Amém? Então, toda vez que eu citar essas palavras dentro da aula de homilética, está relacionado a isso. Agora, se a homilética é a arte de preparar e expor a palavra de Deus, e a hermenêutica é a arte de interpretar a palavra de Deus, qual a grande diferença entre as duas? A grande diferença entre homilética e hermenêutica. Quem aqui leu algum texto da Bíblia hoje? Seja um versículo, 2, o que for. Você leu assim só pelo seu devocional ou você fez uma interpretação minuciosa desse texto? E aí? No dia a dia a gente lê de forma devocional, sim ou não? Você abre um texto, lê, você ali ora tal, e pronto. A hermenêutica é quando nós fazemos um estudo, uma interpretação, ponto a ponto. Isso, uma análise da Bíblia. Isso é hermenêutica. Vocês concordam comigo que eu posso ser um ótimo intérprete da Bíblia, mas um péssimo proclamador da Bíblia? Não consegue se expressar. Ó. Expressa muito bem falando, mas expressa melhor escrevendo. Às vezes a pessoa é um mestre, sabe muito, mas na hora de colocar para fora, o que acontece? Então é alguém que é um ótimo hermeneuta, um ótimo intérprete, mas não é eloquente. Não tem uma eloquência, uma capacidade, uma didática extremamente boa para a homilética, para expor aquilo que aprendeu. E o contrário também acontece ou não? Às vezes você tem alguém que fala muito bem, sim ou não? Mas sabe muito pouco. Na minha opinião, esse é o maior perigo. Alguém, Ralph, que convence a gente a comprar gelo no frio, de tão bom que o camarada é com a fala, mas não tem conteúdo. Esse é perigoso. Porque alguém fala assim, o fulano falou aquilo, você vê como que o fulano fala assim, com aquela autoridade, com aquela certeza, certamente aquilo é o correto, e às vezes não é. Então, nós, os irmãos que não passaram ainda pela matéria da hermenêutica, vão passar,
Eu vou entregar para vocês aqui nessa aula ainda hoje os 5 segredos de uma boa interpretação bíblica. Então fiquem ligados que nós vamos chegar já já aqui. Mas existe essa diferença. Quando eu estou lendo a Bíblia, interpretando, nossa, Deus está falando comigo, tal, eu estou fazendo hermenêutica. Fica claro? Nossa, eu acho que eu vou transmitir isso lá para a igreja, lá na reunião de oração. Vou transmitir isso com os meus amigos lá no trabalho. Aí não é mais hermenêutica, aí é homilética. Amém? Tá claro? Por isso que tem tantos falsos profetas. Às vezes falando tão errado, parece que cega as pessoas. Com tanta certeza. Fala com tanta certeza. Aí a pessoa é extremamente convincente, extremamente eloquente. Quando a pessoa ela é muito boa com a expressão, com a fala, mas não tem conteúdo, gente, fica perigoso. Infelizmente fica perigoso. Agora, qual a principal função da homilética? Se a homilética é a arte de preparar e transmitir uma pregação, uma mensagem, um sermão, qual que é a principal função de nós estudarmos ela? A principal função é nós, dentro da nossa limitação, conseguirmos errar o mínimo possível, acertar o máximo possível. Gente, vocês já pararam para pensar que a pregação é um milagre duplo? Por que a pregação é um milagre duplo? Porque nós estamos falando de um livro sagrado, sobre um Deus santo, e aquilo que esse livro trata envolve a eternidade das pessoas, sim ou não? Mas quem Deus vai usar para comunicar esse livro perfeito são pessoas imperfeitas. E mesmo na nossa imperfeição, quando nós pedimos a graça de Deus, a capacitação do Espírito Santo e nos dedicamos a aprender, Deus fala com as pessoas, salva as almas através das pregações. Sim ou não? Então, é um milagre duplo, turma. E daqui a pouco nós vamos ver por que Deus estabeleceu a pregação. Porque a Bíblia fala que quem estabeleceu o pregar o evangelho não foram os homens, foi o próprio Jesus. Então vamos lá. Fundamentos bíblicos da pregação. Olha aqui, ó. Sem Bíblia, sem sermão. Você já ouviu aquele negócio assim, ó? Ó, eu já tenho uma palavra, eita glória, só me falta o texto. Você já ouviu isso? Ah, eu já ouvi isso muitas vezes. E, irmão, Deus me deu uma mensagem assim, nossa. Irmão, em que texto que é? Não, o texto ainda não tem. Então não tem uma pregação. Então não tem uma mensagem. É igual aquelas pessoas que, em vez de pregar, elas ficam contando testemunho da vida delas. Não é uma pregação, né? Olha aqui, ó. A pregação, ela tem um alicerce firme, que é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Irmãos, o pregador pode contar um testemunho no meio da pregação? Pode. Desde que seja rápido, não seja um testemunho demorado. E segundo, que tenha tudo a ver com a pregação. Às vezes, Brunão, o camarada está pregando sobre a fé de Abraão. Irmão, que nós temos que ter fé, e nós temos que obedecer a Deus e tal. Aí ele, e eu vou contar um testemunho? Você acha que o camarada vai contar um testemunho de fé? Aí quando o testemunho que não tem nada a ver com fé. Nada a ver. Aí você fica, tipo, e aí, para que contou esse testemunho hoje? E, irmãos, nós precisamos entender. Existem as oportunidades. A pessoa vai louvar,
a pessoa vai dar o testemunho, existem as oportunidades de testemunho, sim ou não? Você recebeu uma benção, fala pro seu pastor, pastor, eu recebi uma benção, é um negócio muito grande, me dá aí uns 10 minutos que eu preciso testemunhar. Maravilha. Mas a hora da pregação deve-se ter o quê? Pregação, Bíblia, palavra de Deus. E aí, nós temos esses pontos aqui. Sem Bíblia, sem pregação, não existe uma pregação sem o texto bíblico, não existe. Outro ponto, já citamos aqui que o alicerce é sempre a Bíblia. Outro ponto, conhecimento da Bíblia. Nada mais desanimador que só enxergar isso no texto. Irmãos, por mais que a pregação tenha a sua parte espiritual, e nós não podemos ignorar isso. Olha só, diga comigo assim, a pregação é uma via de mão dupla. Por que isso, turma? Porque a pregação tem a parte espiritual, sim ou não? Que envolve o quê? Nós vamos falar sobre o pregador semana que vem. Irmão Micael, eu quero proclamar o evangelho. O que eu preciso? Nós vamos falar semana que vem. Existe alguém que vai pregar com êxito a palavra de Deus sem oração, sem consagração, sem vida no altar? Existe? Não. Então, essa é a parte espiritual. Eu tenho que orar, pedir a Deus uma palavra, ir lendo a Bíblia, o Espírito Santo iluminar o meu entendimento, sim ou não? Só que essa é a parte espiritual. Na pregação também existe a via humana, a responsabilidade de quem prega. Você já imaginou se eu venho aqui para aula hoje e falo assim para vocês, gente, calma aí que eu vou ver se o pai me revela aqui que eu vou lecionar para vocês hoje. E eu não cumpri a minha responsabilidade de estudar, de me preparar. Eu vou ter êxito? Não vou. Então, irmão Micael, a leitura da Bíblia, quem vai fazer é você, não é Deus que vai ler a Bíblia para nós. O estudo daquele texto bíblico, o que significa essa palavra aqui? Essa palavra eu não sei o significado. Quem que vai pegar o dicionário para descobrir o significado da palavra? Nós. Nossa, esse negócio que Jesus falou aqui, tinha naquela época, mas hoje não tem. Quem que tem que pesquisar para saber o que coroa de espinho, o que manto de escarlate, o que a cruz era naquele período? Quem que tem que fazer a pesquisa? Nós. Então a pregação tem sim a parte espiritual, mas também existe a responsabilidade dos homens, a nossa. E aí a homilética vai nos ajudar nisso. Mas só ler a Bíblia, aí como que vai receber a iluminação da palavra se não aprofunda nela? E irmãos, guarde isso. À medida que nós cumprimos a nossa responsabilidade, fazemos a nossa parte, Deus não deixará de fazer a dele. Deus não deixará. Nossa, irmão Micael, eu recebi um convite para dar uma palavra, para falar a mensagem numa visita, num culto no lar, o que for. O que eu faço? Pelo amor de Deus, eu estou morrendo de medo. Você vai orar, você vai consagrar, você vai ir lendo a Bíblia, e você vai perceber que o Espírito Santo vai clarear o seu entendimento em um texto bíblico. Ah, irmão Micael, e daqui para frente? É só ir lá? Não. Aí daqui para frente é você. Você vai pesquisar, você vai estudar. Se você precisa, nós vamos falar em uma das aulas sobre o esboço. Se você precisa anotar para não esquecer, você vai fazer as suas anotações. Então existe a parte de Deus e existe a nossa. Amém? Aí nós vamos, turma, para esse segundo ponto aqui, ó. Dentro dos fundamentos bíblicos da pregação, não existe achismos. É o que está escrito. Irmãos, Deus usou o profeta Isaías para falar que a sua palavra não volta vazia, sim ou não? Agora, me perdoe a sinceridade.
A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de um pregador vazio volta vazia. Compreendem isso? Eu tenho a responsabilidade de pregar. Não orei, não estudei, não li a Bíblia. Simplesmente cheguei lá. Deixa eu ver aqui. Você já viu que tem gente que na hora da palavra não acha o texto que vai pregar? Como que o camarada vai pregar e não está achando o texto que ele vai pregar? Ele não leu esse texto o dia inteiro? Não é possível, Jesus! Ele, não, irmão, estava aqui. Cadê? Cadê? Vamos dar um desconto, mas Juliana, vamos colocar aí no nervosismo. Gente, olha só, Deus não tem compromisso com as coisas que eu falo na pregação se elas não estão em harmonia com a Bíblia. Irmão, eu acho, existe situações na Bíblia que a Bíblia nos permite fazer suposições. Por exemplo, mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não diz que ela estava no arraial das impuras, mas 12 anos sangrando, é bem provável que sim. O que você tem que falar na pregação? Que provavelmente ela estava. Você não pode dizer a mulher estava, se a Bíblia não fala. E infelizmente nós vemos algumas pregações que o pregador fica a mensagem inteira assim, e eu acho que Jesus fez isso, eu acho que Jesus fez aquilo. Como assim? Gente, não é uma telenovela ou um filme gospel que nós vamos criar cenas. Não. Nós precisamos ter compromisso com aquilo que está o quê? Com aquilo que está escrito. Deus tem compromisso com a palavra dele. Quando a palavra ela é pregada da forma que está escrita, você pode ter certeza, ela vai cumprir o propósito de Deus para aquele dia, para aquele culto no coração daquelas pessoas. Pode ter convicção. Agora, se eu me coloco na frente da igreja de Cristo, eu acho isso, eu acho aquilo, é bem provável que os irmãos vão embora do mesmo jeito que chegaram. Infelizmente. Por isso que a responsabilidade é muito grande. Quando nós focamos o que está escrito, turma, aí nós temos uma correta interpretação da Bíblia. E toda pregação precisa ter uma correta interpretação, sim ou não? E aí nós vamos para 5 regrinhas fundamentais da hermenêutica bíblica. Nós temos essas regras lá no livro de hermenêutica, mas o nosso livro de homilética citou-as na página 25. Confirmem aí, por favor, a Bíblia precisa ser corretamente interpretada. Essas 5 regrinhas fundamentais, e eu vou transmitir para vocês aqui agora de forma resumida. É isso mesmo, pessoal? Página 25? Tá aí? Olha só, a primeira regra fundamental quando você vai estudar um texto. Tentar compreender as palavras que estão no texto no seu sentido usual, comum. Por exemplo, quando a Bíblia fala de uma casa, a nossa primeira interpretação tem que ser uma casa o quê? Uma casa física, uma casa de verdade. Não, Micael, mas nesse sentido aqui, o apóstolo Paulo compara o nosso coração com a casa de Deus. Aí fica claro que não é uma mobília, é casa no sentido figurado. Amém? Então, você lendo o texto bíblico, você sempre vai tentar interpretar de forma literal, ao pé da letra, no sentido comum. Percebeu que é impossível? Aí sim pode ser que a palavra tenha um significado simbólico, figurado. Depois, segunda regrinha, uma das mais importantes, contexto imediato. O que é o contexto imediato? É o versículo ou a frase que aquilo que você vai falar está inserido. Irmãos, você e eu já vimos pessoas
pregando algo que você ouve. Rapaz, esse negócio tá estranho. Aí você lê o versículo inteiro, você fala, aqui não faz sentido. Porque a pessoa desconsiderou o contexto imediato. Vamos pegar João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí vamos supor que o camarada vai pregar e foque no não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá vendo, irmão? A Bíblia fala que ninguém vai perecer. Olha o perigo. A Bíblia fala, aqui está mostrando que Deus vai salvar todos. Até quem não tiver Jesus vai ser salvo. Até quem não entregou a vida para Deus vai para o céu. Porque está escrito, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você lê o começo do versículo, você fala, não, calma aí. Está envolvido crer em Jesus. Sim ou não? Mas às vezes, por incrível que pareça, alguém pega só uma frase do versículo e ignora o resto. Isso acontece muito. Então, quando você vai fazer a interpretação de um versículo, primeira coisa, contexto imediato. Respeite o versículo inteiro. Aí, terceira regra, contexto geral, que envolve o quê? Os versículos anteriores e os versículos posteriores. Irmão, é impossível você entender, um exemplo, Mateus 10, versículo 20, se você não respeitar versículo 1, 2, 3, 4, 5 e até o 20, depois 21, 22, 23. Não pode. A gente não pode pegar um versículo da Bíblia isolado e criar uma mensagem. Não podemos fazer isso. Não, Micael, mas eu quero focar só esse aqui, só o versículo 27. Eu posso focar só esse versículo? Pode, desde que você interprete ele respeitando o capítulo todo. Amém? Você quer ver um negócio que o pessoal interpreta errado? Lembra do rei Ezequias? Põe tua casa em ordem, certamente morrerás, e não... Aí o pessoal lê só esse versículo e fala, tá vendo, irmão? Ezequias estava no pecado. Deus estava mandando Ezequias pôr a casa em ordem. Calma aí, irmão, segura a emoção. Lê os capítulos anteriores, você vai ver que Ezequias era um rei temente a Deus. Você vai ver que Ezequias era um rei fiel. Bom, Micael, e por que Deus mandou ele pôr a casa em ordem? Deus estava dizendo, organize a tua vida e a tua família, avisa todo mundo que eu vou te levar. Ele não estava em pecado. E nós todos já ouvimos pregações falando que pôr a casa em ordem é porque Ezequias estava em pecado. Por que alguém fez essa interpretação errada? Porque a pessoa ignorou o contexto geral. O que veio antes e o que veio depois. Nós não podemos ignorar, irmãos, o contexto de um texto. Existe um princípio na matéria da hermenêutica que diz: todo texto fora do contexto se torna um pretexto, uma desculpa para criar falsas pregações, falsas doutrinas, para criar heresias. Então, as heresias surgem quando eu fico pegando na Bíblia versículos isolados que eu quero. E aí passa-se a pregar heresias, deixa de ser igreja e se torna uma seita. Chega a ser engraçado, né? Nível que chega. Eu vi um vídeo de um pastor. É uma mulher, na verdade, né? É um casal de lésbicas. E elas são pastoras da igreja LGBT. Aí a moça estava gravando, eu falei assim pra elas qual que era a dificuldade da igreja delas e tal. Aí ela falou assim, achei legal, eu falo assim, porque não há mais judeu, nem gentil, nem homem, nem mulher. Aí, pronto. Pronto. O que esse pessoal fez? Pegou um versículo, um texto fora do contexto e criou uma aberração dessa. Então, irmãos, quando você e eu vamos preparar uma mensagem, uma pregação, um estudo... Ah, não, Micael, mas eu ainda não prego. E quem disse que isso impede você
de preparar mensagens para você. Todo mundo que está aqui que prega sabe disso. Nós temos mensagens escritas que a gente nunca pregou. Aí você fala assim, para que Deus deu? Para falar com a gente. Para falar conosco, com o pregador. Para edificar a nossa fé, para nos corrigir, nos direcionar. Então, não é porque você ainda não é uma pessoa que prega num púlpito ou prega em cultos nos lares que você vai deixar de preparar reflexões. Você pode preparar. Olha só, hoje nós temos as redes sociais. Uma das formas de evangelismo é através das redes sociais. Precisa ser um pregador de púlpito de igreja para fazer uma postagem lá na rede social falando do amor de Jesus? Claro que não. Todos nós podemos e devemos fazer. Depois, quarta regrinha. Às vezes, nós precisamos verificar qual o objetivo do livro inteiro ou da carta bíblica inteira para entender um versículo. Por exemplo, se você não estudar Filipenses inteiro, que é a carta da alegria, você nunca vai entender como que Paulo, estando preso, disse: regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos, alegrai-vos. Por que Paulo está falando isso se ele está preso? Se você der uma lida na carta toda, que só tem 4 capítulos, você vai entender por que Paulo é capaz de ter alegria, mesmo estando preso. Aí qual que é a questão, irmãos? Fazer uma interpretação correta da Bíblia dá muito... Dá muito trabalho. E as pessoas, infelizmente, muitas não querem ter o trabalho de interpretar de forma correta o texto sagrado. Aí, o quinto ponto, a quinta regrinha fundamental: consultar as passagens paralelas em toda a Bíblia. Por exemplo, irmão Micael, essa história tem em Crônicas e tem em Reis, que são livros históricos. Eu prego em qual? Você vai escolher uma para fazer a exposição, mas você tem que estudar nas duas. Existem passagens bíblicas que estão nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Para pregar essa passagem, você e eu temos que estudar as 3 passagens. Tanto a de Mateus, quanto a de Marcos, quanto a de Lucas. Para não correr risco de interpretar de forma errada. Então fica claro, turma? Amém? Aqui é a responsabilidade do intérprete da Bíblia que vai transmitir a palavra para outras pessoas. Aí nós vamos para o 2º capítulo, que fala da pregação nos tempos bíblicos. Olha só, irmãos, a Bíblia é um livro de muitas pregações, sim ou não? No Antigo Testamento, por exemplo, Moisés pregou. Moisés falou para Deus que era de língua pesada. Alguns defendem que ele era gago, apesar da Bíblia não falar que ele era gago. Ele diz que é de língua pesada, de uma fala difícil. E mesmo assim ele pregou. O que a gente já aprende aqui? Que mesmo tendo as nossas dificuldades, se nós nos colocarmos à disposição de Deus e fazer a nossa parte, Deus pode nos usar. Sim ou não? Alguém fala assim: irmão, eu não posso pregar porque eu não tenho muito estudo. Quem disse que tem que ter muito estudo para ser um pregador? A pessoa pode ser um ótimo pregador, uma ótima pregadora com pouco estudo. Desde que, no pouco estudo que ela tenha, ela respeite a palavra de Deus. A pessoa que tem pouco estudo vai entrar em textos difíceis? Vai tentar ler um capítulo da Bíblia que é grande, cheio de ponto e vírgula, cheio de acentuação? Não, ela vai pegar passagens que são bem mais simples, bem mais fáceis, sim ou não? Então, fica claro isso. Depois nós temos Esdras. Irmãos, Esdras era um escriba e sacerdote que foi um pregador no período pós-exílio babilônico.
O Esdras, ele era tão capacitado que ele lia a Bíblia em hebraico e transmitia para o povo em aramaico. Já era um camarada de alta intelectualidade. E enquanto Neemias foi restaurador de muros, Esdras foi o restaurador da fé do povo, relacionada à palavra de Deus. Então Esdras também foi um pregador. Jonas foi um pregador, sim ou não? A primeiro momento relutou, mas depois foi. E Jonas é o contrário de nós. Quando você fala de Jesus para alguém, o que você espera? Pessoa não crente. O que você espera? Que a pessoa se converta. Jonas foi lá em Nínive pregar esperando que ninguém se convertesse. Aí Deus falou assim, você não quer que ninguém converte? Não, pois vou converter todos. Nós queremos que todos se convertam, dificilmente converte um. Jonas queria que ninguém se convertesse. E Deus converteu a todos. E nós conhecemos aí a história que o povo de Nínive se arrependeu. Depois, ainda na antiga aliança, por mais que a história esteja no Novo Testamento, mas ele fez parte da antiga aliança, nós temos o profeta João Batista, que também foi um grande pregador, sim ou não? O que esses personagens têm em comum? E os do Novo Testamento também? Coragem. E acima da coragem, mas Juliana, eles respeitaram a mensagem que Deus deu para eles. Os pregadores da Bíblia respeitaram e entregaram a mensagem que Deus havia dado para eles. Nós, como proclamadores da palavra de Deus, irmãos, nós precisamos entender que essa mensagem não é nossa. A palavra não é nossa, a palavra é de... Então nós temos que respeitar aquilo que Deus nos deu e entregar aquilo que Deus deu. Nós não podemos alterar ou aumentar ou diminuir, não. Se a gente pegar, por exemplo, o Novo Testamento, Jesus em muitas pregações, ele baseia as suas mensagens no quê? No Antigo Testamento, sim ou não? Porque no Novo Testamento, o Antigo Testamento já estava escrito. A Bíblia dos judeus, a Tanakh, os 39 livros, já estavam escritos. Jesus, quando ia pregar, citava as Escrituras. Jesus citou as Escrituras. O apóstolo Pedro, em Atos 2, ele começa a pregação citando o quê? O profeta Joel, as Escrituras. Gente, Pedro, cheio do Espírito Santo, não saiu pregando um negócio que veio na cabeça dele aleatório. Não. Pedro pregou a palavra. Estevão, os judeus ficaram malucos de raiva e mataram ele apedrejado, porque ele começou a pregar lá no Moisés, lá na lei, lá na antiga aliança, e veio provando para eles que Jesus era o Messias. E terminou a pregação assim: esse Jesus que vocês mataram é o Salvador do mundo e vai voltar. Aí eles falaram, não tem jeito, vamos matar esse cara apedrejado porque ele é um blasfemo. Ele é um herege. E mataram Estevão apedrejado. Vocês conseguem absorver que Estevão morreu porque não aceitaram que ele pregasse as Escrituras? Verdade. Nós vamos falar do período da Reforma aqui. Os nossos irmãos foram queimados em fogueiras, aprisionados para morrerem de fome. Por quê? Porque enquanto muitos queriam pregar uma cartilha lá, não, é isso aqui que o papado estabeleceu, eles estavam pregando as Escrituras. Hoje nós temos liberdade de pregar as Escrituras, sim ou não? E muitos querem pregar um monte de coisa menos as Escrituras. Aqui nós temos, né? Meu Deus do céu. Acho que não dá para colocar nos dedos, mas Juliana, infelizmente. Irmãos,
Temos também o apóstolo Paulo, poderíamos citar muitos outros, Barnabé, o próprio Timóteo, Tito, que foram discípulos de Paulo, o apóstolo João, todos eles que nós vemos no Novo Testamento tinham um compromisso com pregar as Escrituras. Agora eu chego aqui, ó, 1 Coríntios 1:21 está escrito que aprove a Deus, aprove a salvar os homens através daquilo que os homens consideram uma loucura, que Paulo chama de loucura da pregação. Deixa eu trazer uma reflexão para você aqui. Jesus pode despertar o entendimento de alguém, o Espírito Santo começar uma obra, através de um bom louvor? Sim ou não? O que vocês acham? Através de um testemunho? Através de um folheto? Mas nós precisamos entender que ainda que Cristo possa despertar o interesse do pecador dessas maneiras, ele só será convencido do pecado para a salvação quando ele ouvir a pregação da palavra de Deus. Por que isso? Romanos 10:17, Paulo disse, a fé, e ali Paulo está falando da fé da salvação, é só você ler o que vem antes e o que vem depois. Paulo diz, a fé vem pelo e ouvir o quê? Eu não sei se você lembra qual foi o dia da tua conversão. Mas se você puxar aí na sua memória, por mais que Cristo tenha despertado a sua atenção de uma forma ou de outra, existe um momento que você ouviu uma pregação e o Espírito Santo veio, João 16:8 fala isso, o Espírito Santo veio e convenceu você e eu do pecado. Sim ou não? E que jeito que o Espírito Santo vem e convence? Quando nós ouvimos a pregação da palavra de Deus. Vocês conseguem entender que sem pregação não há salvação de almas. Por quê? Porque Deus estabeleceu a pregação como o meio pelo qual o Espírito Santo iria ali fazer a obra no coração dos pecadores. Agora, irmãos, olha a dádiva que nós recebemos de Deus como seres humanos, mesmo falhos e imperfeitos. O apóstolo Pedro disse que os anjos queriam pregar o evangelho. Os anjos quiseram pregar. E Deus falou para eles, vocês não vão pregar. Quem vai pregar o evangelho são os homens, os seres humanos. Por que isso, queridos? Você imagina um anjo pregando alguns assuntos para um ser humano? O anjo não tem a questão sentimental. Anjo não tem a parte dos sentimentos humanos. De sentir na pele as dores do homem. O que Hebreus 4 diz? Que Jesus é o sumo sacerdote perfeito. Porque tudo aquilo que a gente sofre, Jesus sabe o que nós estamos sofrendo. Porque ele se fez homem. Amém? Ele se fez homem. Sentiu na pele as dificuldades dos seres humanos. Então Deus reteve o pedido dos anjos para pregar e deu essa missão para nós, para os seres humanos, para os homens. Amém? Vamos lá para o 3º capítulo. Vamos falar um pouquinho sobre Paulo, o pregador. Irmãos, olha só. O livro vai fazer aí, vocês podem perceber, o livro vai fazer um resumo da vida e da conversão de Saulo. Não é a nossa proposta hoje falar da história dele, que está em Atos 9, que nós conhecemos alguns pontos aí da vida do apóstolo Paulo. O nosso objetivo hoje é falar de Paulo como pregador, a partir da página 39. E qual que é o foco das mensagens de Paulo, irmãos?
nas cartas, no livro de Atos, no Novo Testamento? Diga comigo, o foco, o ponto principal das pregações de Paulo eram as Escrituras e Jesus Cristo. Irmãos, veja bem. Nós podemos pregar sobre toda a Bíblia, e a Bíblia é a palavra de Deus, sim ou não? Mas nós precisamos entender que todas as nossas mensagens, elas devem concluir, elas devem chegar, elas devem culminar aonde? Jesus Cristo. Não, Micael, posso pregar o Antigo Testamento? Claro que pode, é palavra de Deus. É claro que existem questões de rituais, de cerimônias, que você vai ler o contexto e vai ver que era para Israel, não é para hoje. Mas você pode pregar o Antigo Testamento, sem sombra de dúvidas. Jesus pregou o Antigo Testamento. Agora, o que você e eu precisamos entender? Que em algum ponto da mensagem, nós vamos precisar apontar isso para quem? Jesus. Por quê, irmãos? Porque o propósito principal da pregação no culto público é salvação de almas. E se nós olhar e ver muitos pregadores, alguns focam mais no personagem, não é Jesus, do que no próprio Jesus. E aí, Brunão, qual que deve ser a nossa proposta? Bom, Micael, eu quero muito pregar sobre Gideão. Posso? Claro que pode. Mas lá, chegando na conclusão dessa mensagem, você precisa fazer a igreja entender que Gideão era apenas uma figura do Jesus. Ele era apenas um símbolo, um homem de coragem, um homem guerreiro, um homem temente, mas que acima de Gideão veio o mais corajoso, veio o mais valente, veio o mais valoroso, que é Cristo Jesus. Enquanto Gideão libertou Israel por 20 anos dos midianitas, Cristo veio nos libertar por toda a eternidade do jugo do pecado. Dá para pregar Jesus ou não dá? Claro que dá. Esse livro aqui, ó, eu trouxe alguns livros para mostrar para vocês sobre pregação. Esse livro aqui, Pregação, Timothy Keller, tá até assim, ó, para vocês verem que eu devorei. Gente, Timothy Keller, ele morreu recentemente, era um pastor americano da maior igreja de Nova York. Quem aqui conhece esse autor? Já viu alguma frase, alguma coisa? Maravilhoso! Esse trabalho dele aqui é fantástico. Pregação, comunicando a fé na era do ceticismo. E tem um capítulo nesse livro aqui que ele fala sobre isso. Pregue Cristo na Bíblia toda. Pregue Cristo na Bíblia inteira. Ah, mas Micael, eu quero pregar Davi e Golias. Tem como falar de Jesus? Claro que tem como falar de Jesus, irmãos. Qual é o maior gigante que já foi derrotado? Não é nem o diabo, é o pecado. E Cristo, que era visto pelos homens como um pequeno Davi, derrotou o pecado por amor de nós. Então, é possível sim pregar Cristo na Bíblia toda. Basta o quê? Nós não perdermos Cristo de vista. Se eu chegar diante de vocês em um culto público, perceba que eu estou falando em um culto. Por que isso, turma? Porque uma aula de teologia, ela tem um foco, que é o tema que vai ser estudado, sim ou não? Quem faz teologia ou quem frequenta um estudo bíblico, geralmente são pessoas que já tiveram um encontro com Cristo, sim ou não? Por isso que a gente não vai ficar direcionando a aula para a questão de salvação, porque nós, pela misericórdia e graça de Cristo, somos os salvos em Cristo Jesus. Agora, em um culto,
independente da passagem bíblica que vai ser pregada, tem que aparecer Cristo. Cristo tem que ser citado, Cristo tem que ser mencionado, Cristo tem que ser evidenciado para que o pecador não arrependido tenha um encontro com o Salvador Jesus Cristo. O Brunão já quer deixar o professor bravo. Eu vou de ir embora porque a pregação não é encaixada aquilo que eu... Irmãos, olha só, para quem estiver aí na videoaula, o irmão Bruno está falando do culto quando tem um tema, por exemplo, ceia. Você e eu devemos falar sobre Cristo, sobre o sangue de Cristo, sobre o perdão dos pecados, a transformação de vida, sobre a regeneração, a santificação, tudo aquilo que envolve o que Cristo fez e faz por nós e em nós. Quer ver outro exemplo? Vou menos radical, Brunão? Camarada é convidado para pregar em um culto missionário. Detalhe, viu, gente? O culto menos apropriado para você convidar descrente é o culto de missões. No Micael, o pessoal faz evangelismo no dia de culto de missões. Deveria fazer no dia da ceia, que é o dia que se fala de salvação, de perdão de pecado, de transformação. O culto de missões, a proposta é que os crentes façam missões. Orando, indo e contribuindo, sim ou não? Aí, a gente pega o culto de missões, que é para dar uma injeção de ânimo na igreja, para ganhar almas, e enche a igreja de visitante. Como é que você vai ficar falando de contribuição nesse culto? Tem jeito? Não tem. Como que você vai ficar falando assim, ó, você tem que ganhar o teu vizinho para Jesus, mas vamos supor que tem 30 irmãos naquele culto, 15 é visitante. Como que você vai ficar falando para esses 15 ganhar alguém para Jesus, se nem eles ainda não é convertido? Então o culto de missões, que o pessoal acha que é o culto para os descrentes, é o que é menos para os descrentes, é o culto de missões. O culto de missões é para nós, para os crentes. Para quê? Pra você dar um chacoalhão no irmão. Ô, bora, meu querido. Vamos falar de Jesus para as pessoas, orar pelas pessoas, liga para alguém, manda um zap para o irmão que está afastado, vamos ganhar essas almas. Compreendem? Amém? Aí o camarada vem para o culto de missões, hoje eu vou pregar o sonho de José. Que sonho de José, irmão? Irmão, é culto de missões, mas Deus me deu aqui, Raquel, para mim pregar 5 segredos de ser feliz. Irmão, não é Deus que deu. Não é. Por quê? Se Deus deu uma direção para a liderança da igreja, e eu chego lá e prego algo totalmente diferente, o que eu estou falando para o pastor dessa igreja? O que eu estou falando para você que é o líder, um líder de jovens, uma líder de irmã, e você me convida para ir lá dar uma palavra, por exemplo, para as mulheres da igreja, e eu chego lá e não falo nada sobre mulheres. O que eu estou transmitindo para as irmãs? Que Deus não está direcionando elas coisa nenhuma. Se eu chego num culto de missões e não falo nada de missões, eu estou dizendo para a liderança daquela igreja, vocês estão fora da direção de Deus e quem está na direção sou eu. Irmãos, Deus vai ficar fazendo confusão? Claro que não. Claro que não. Quer ver outro ponto? Isso acontece muito em congresso, em evento maior. A igreja ora, jejua e busca e tal, e vai. Aí Deus dá um tema lá para os irmãos. O congresso é sobre a volta de Jesus. Aí chego eu lá, irmão, eu orei. E eu vou falar sobre o segredo da vitória. Vou falar sobre volta de Jesus, coisa nenhuma. Será, irmão? Será? Será que Deus se colocou nesse embaraço de dar uma direção para a igreja e outra para o pregador? Irmãos, vocês poderão presenciar
situações que quando a gente está na comunhão, o líder te convida, o pastor te convida e às vezes te fala que não tem tema. Aí você ora, busca em Deus, estuda, Deus te dá uma palavra, a hora que você chega naquele culto, eles inventam que tem um tema e tem tudo a ver com aquilo que você preparou. Você vai passar por situações como essa. Você fala, meu Deus, como é que pode? É porque o Deus que fala com o pregador é o Deus que falou com o pastor da igreja também. Sim ou não? Quando você chega no mundo, os hinos da harpa, a palavra inicial. Vai tudo? Vamos desmistificar um negócio, gente? Olha aí, hein? Misericórdia. Guarde a sua reação, vigie. Deus muda uma palavra no meio de um culto? Coloca aí, editor, a musiquinha de suspense. Gente, olha só, muitas vezes, o que a gente vê pessoas fazerem? Irmãos, eu estava aqui e eu ia pregar isso, mas Deus mudou a mensagem. Fala uma coisa para mim, Deus é ou não é onisciente? Se eu orei em casa pedindo uma palavra para Deus, uma situação que eu sei, estou convidado, eu que vou pregar. Eu orei e disse, Deus, me dá a tua palavra, o Senhor sabe o que a tua igreja precisa ouvir. Aí Deus me dá a palavra. Por que Deus mudaria a palavra lá? Deus já não sabia, os crentes, as pessoas que iam estar lá? Então não é Deus que muda a palavra. Somos nós que nos equivocamos. Às vezes a gente acha que é. Não, é aqui, Atos 19. Ixi, eu acho que é aqui, hein? Eu acho que é aqui. E aí chega lá na hora, Deus fala, não era aí. E aí não é Deus que mudou, fui eu que não entendi a direção que Deus estava dando. Fica claro isso, irmãos? O problema, lá vai, hein? O problema é que tem gente que vicia fazer isso. E faz isso toda vez que vai pregar. Pra quê? Chuta, pra quê? Pra transmitir um ar de espiritualidade que não existe. A pessoa quer transmitir para a igreja um algo espiritual que não tem. Que não existe. Nossa, olha, se Deus mudou a palavra para ele, meu Deus, nossa, olha, ele deve estar assim com Jeová, certeza. E aí, irmão, às vezes o camarada lê sobre Davi, volta lá em Adão, passa por Paulo, dá uma chegada lá no endemoniado gadareno, termina no Apocalipse, e a hora que a mensagem acaba, você sai assim. Não entendi nada. Não entendi coisa nenhuma. Se alguém te perguntar o que foi pregado, você nem sabe falar o que foi, porque virou uma salada. Sim ou não? Então, voltando aqui, ó, o foco de Paulo era as Escrituras e ele sempre direcionava a centralidade da mensagem para Jesus, a obra de Cristo para salvar os pecadores. Outro ponto, turma. A necessidade nossa do pregador se adaptar ao cenário que ele está. E aqui, ó, perceba o que eu estou dizendo. O pregador não muda a pregação, ele não muda a mensagem, porque a Bíblia é a Bíblia em qualquer lugar, amém? O que o pregador muda, o que ele deve adaptar, é ele e às vezes a forma de transmitir. Quem aqui já trabalhou com departamento infantil? Com crianças? A forma que se prega e se ensina crianças é a mesma que se ensina uma classe de adultos? Uma classe de teologia de adultos? Claro que não. Vou dar um exemplo para vocês. Tem gente que fala assim, ó. Não, irmão, eu gosto de pregar falando rápido. E eu gosto de gritar na pregação. Aí a pessoa recebe um convite, por exemplo, de uma igreja, de uma denominação que não tem esse costume. Como é que o cara prega lá? Tem jeito? Não tem. Nós vamos ter uma aula aqui falando até das vestes, do jeito de se apresentar diante da igreja.
Por exemplo, você é convidado para pregar numa denominação que os pregadores usam camisa, gravata, terno. Você vai ir sem gravata? Não, eu sou fera aqui, eu vou. Porque eu sou brabo, então eu vou. Besteira. A hora que o camarada levantar para pregar sem roupa social, se aquela denominação tem esse costume, os irmãos vão olhar e vão falar, eu nem ouvi essa pregação. E o inverso também acontece. Às vezes você, por exemplo, a Assembleia de Deus usa roupa social, pregador, camisa, gravata, na maioria das vezes paletó e tal. Aí você é convidado para pregar numa outra denominação que tem o costume de usar um esporte fino. Sapato, calça social, uma calça de sarja, ou às vezes uma calça jeans, uma camisa, tal, sem gravata. Aí o camarada, não, eu só prego assim. Não, irmão. Você vai perder a atenção do público por querer estar vestido de forma diferente do que aqueles irmãos. Compreendem isso, gente? Por exemplo, você precisa ir lá colocar as irmãs o vestido, a saia, o sapato de ir na igreja para pregar para alguém no dia a dia? Não. Sei lá no teu trabalho, você fala assim, ô irmão, não posso falar de Jesus para você hoje porque eu estou sem gravata. Claro que não. Então o pregador, ele tem que entender que ele deve se adaptar ao cenário que ele chega. Vocês lembram de Paulo em Atenas? Paulo deu uma de filósofo em Atenas. Para quê? Para ganhar aqueles camaradas para Jesus. O problema, irmãos, é o seguinte. Quando Paulo chegava para pregar em um lugar que as pessoas não eram estudadas, ele não mostrava a inteligência que ele tinha. Por quê? Porque o foco não é o pregador. O foco é a mensagem. Quando Paulo chegava em lugares que o povo era intelectual, por exemplo, Atenas, para ganhar a atenção do povo, ele tinha que ser intelectual, sim ou não? Aí ele usava a intelectualidade dele. O problema é que hoje a gente inverte. O camarada vai para um culto de quinta-feira, com 10, 20 irmãos no culto, às vezes um bairro afastado, a maioria dos irmãos de idade, e aí ele já chega. Eu saúdo a excelsa, excelentíssima, magnificentíssima eclésia de nosso Senhor Jesus Cristo, com a doce, santa, inefável, augusta, fidalga paz do Senhor Jesus. Os irmãos já estão como? O quê? Esses dias um brigou comigo lá no YouTube, porque eu comecei a aula dizendo, fala galera, paz do Senhor Jesus. Aí ele falou, isso é linguagem de obreiro? Aí eu escrevi, obrigado pela sua participação. Não estamos no púlpito da igreja, estamos na plataforma chamada YouTube. Aproveite o vasto conteúdo dessa aula. Deus abençoe. Você acha que ele assistiu a aula para aprender Bíblia lá? Assistiu nada. Ele olhou aquela expressão e isso aí não é obreiro. Mas lá no YouTube não sou obreiro. Sou produtor de conteúdo evangélico, bíblico, teológico no YouTube. No YouTube não sou presbítero. Então, irmãos, as pessoas não conseguem entender essa adaptação ao cenário. Nós vamos ter aula aqui falando dessa questão da linguagem. Irmão Micael, o pastor de onde eu congrego me escalou para falar numa reunião. Opa, você vai precisar se preparar um pouco melhor, sim ou não? O pastor quer que eu falo com os líderes, com as líderes das mulheres. Opa, você vai precisar preparar algo mais robusto. Não, irmão, vou pregar num culto no lar. Você vai usar a palavra difícil no culto no lar para quê? Não, porque a língua grega e não sei o que, irmão, ninguém vai entender nada a hora que a gente falar a língua grega, não vai entender. Deixa isso para um curso, deixa isso para uma escola dominical, deixa isso para um ensino. Amém, irmãos? Infelizmente, às vezes alguém prega usando uma linguagem tão rebuscada, tão chique, que ninguém nem entende nada.
E quando o camarada usa as palavras erradas? Um dia, o camarada na cruzada, irmão, culto no meio da rua, falou, e ele tinha que ter falado, eu não vou demorar na pregação. Pronto. Qual que é a expressão bonita disso? Não serei prolixo. Essa é a expressão bonita. Não serei prolixo no meu verbalizar. Ou seja, não vou demorar na minha pregação. Ele falou assim, e eu prometo que serei prolixo. Eu falei, meu Deus, vai demorar 3 horas. Misericórdia, culto de cruzada, tem que acabar 9 horas, porque pega lá a autorização, vai ser prolixo ainda? Estamos perdidos hoje. Que é quando a pessoa quer enfeitar o pavão. Já ouviram essa expressão, né? Não, irmãos, não. É claro que, irmão Micael, eu estudei, eu aprendi, é legal, é bonito sim, mas tem o lugar certo, tem a hora certa de nós usarmos uma linguagem mais formal e o lugar de usar uma linguagem mais tranquila do dia a dia, a linguagem informal. Amém? Para concluir aqui sobre Paulo, pregador, Paulo foi alguém, irmãos, assim como Cristo, que transmitia convicção na sua pregação. Paulo, quando nós lemos as pregações dele, ele era extremamente convicto. Sim ou não? Já aconteceu com você de ter que dar uma palavra, um estudo, uma pregação, e você orar e ter certeza que é aquilo que Deus quer falar com a igreja? Já aconteceu isso com você? Irmão Micael, eu tive certeza absoluta que Deus queria falar aquilo, e o culto foi naquela direção, e eu falei sobre aquilo e Deus tocou os corações. Por que que isso acontece, gente? Porque a mensagem é de Deus, o povo é de Deus. O maior interessado que a pregação tenha êxito não somos nós. Quem é? Deus. E é coisa linda quando você tem convicção daquilo que você vai falar. Dá para notar a diferença quando a pessoa está insegura e quando ela está segura, sim ou não? Uma das primeiras coisas que acontece, a pessoa está insegura, aí chama ela para o momento da fala, ela já faz assim, ó. Sim ou não? Se pudesse, colocava as 2 mãos nos 2 bolsos assim. Irmãos, nós vamos ter uma aula, nós vamos falar sobre a questão do medo de falar em público. É um medo legítimo. É um medo constatado pelos médicos, pelos psicólogos, pelos psicanalistas. É um medo e tem técnicas para vencer esse medo. Agora, o que nós não podemos permitir? Que a vergonha, que aquele receio que nós temos, atrapalhe a convicção da palavra que Deus nos deu. Não, Micael, mas a minha mão soa. Vai suar mesmo. Graças a Deus que a sua mão soa. Não, Micael, meu pé vira uma poça d'água de tão nervoso que eu fico, o batimento acelera. Acelera mesmo. Por quê? Porque você entendeu o tamanho da responsabilidade que é pregar a palavra para a igreja de Deus. Amém? Diga assim comigo, eu não posso confundir medo com temor. Diga, eu não posso jamais perder o temor. Mas eu preciso vencer o medo. Por quê, irmãos? Porque o medo nos atrapalha. O medo nos paralisa, nos inibe. O medo trava a gente. O temor, que é aquele coração que acelera, aquele, meu Deus, me dá graça, me ajuda, Senhor, misericórdia, é a tua igreja, é o teu povo. E irmãos, detalhe, isso não vai acontecer com você só quando você for falar para muita gente, não. Tem situações que você fica com mais temor diante de uma igreja extremamente pequena do que diante de uma igreja grande. Nós não podemos perder o temor. Agora, o medo, a gente vai aprender aqui esse mês como vencer, e vocês vão glorificar a Deus no final desse aprendizado. Muito importante também é a gente não deixar de transparecer na igreja, às vezes, a nossa falta de convicção.
discussão, porque às vezes a gente tá ali, a gente tá nervoso, a gente fala assim, mas será que vai dar certo, né? Mas, que, por exemplo, lá a gente estava dando aula de BD, tinha um jovem que dava aula, né? Aí a primeira coisa, toda vez que ia dar aula, a gente já sabia. Ele falava assim, desculpa, eu tô um pouco nervoso, se eu errar alguma coisa, vocês me corrigem, sabe? E aí ele fala, se eu esquecer, então assim, eu falo gente, você não pode. Não precisa. Você não precisa falar. Exatamente, não precisa. Você tá, às vezes, com dúvida de alguma coisa, infla o peito, vai lá e acha que você tá passando. Não deixa isso passar para as pessoas, porque isso causa dúvida. Exato. Irmãos, nós não podemos falar ao público que nós estamos ali com medo, que nós estamos ali com alguma dúvida. Não devemos fazer isso. É por isso que existe o preparo espiritual da oração, do jejum, da consagração, da busca pela palavra de Deus, e aí existe a parte humana que é a nossa dedicação, que é o nosso empenho. Por exemplo, você vai pregar uma palavra, se você vai usar um versículo, se você vai ler um versículo só, esse versículo tem que estar decorado na sua cabeça. Não, irmão, eu li uma vez só e já pronto. Não, querido. Não. Você vai ficar sem convicção na hora de ensinar. E as pessoas vão perceber. As pessoas vão notar. Esses dias eu publiquei lá na rede social e anotei aqui para não esquecer. Irmão, coloque uma coisa na sua mente e no seu coração. Se a palavra que você está preparando não queimar o teu coração, não espere que vá queimar o coração da igreja. Não espere. Ah, não, Micael, eu estou preparando uma palavra aqui, mas eu fiquei assim, sabe? Deus, tá bom. É isso aí, Deus. É assim que a igreja vai ficar. A palavra tem que mexer com você enquanto você está ali orando, estudando. Meu Deus do céu, que maravilha, Jesus, nossa, meu pai, nunca tinha percebido isso, glória ao teu nome. Nossa, eu vou anotar isso aqui, Senhor, eu não posso esquecer de falar isso aqui para o teu povo. Nossa, mas a igreja vai acreditar nisso, que tem que inflamar o nosso coração, senão não vai inflamar o coração de ninguém. Porque o primeiro receptor da palavra de Deus é quem? Quem vai transmitir. Quando você prepara as mensagens, a convicção que ela primeiro fala com você, bate primeiro aqui, você aprende ou... E aí sim, as melhores mensagens ou situações são assim. Quando Deus fala primeiro conosco. Deus fala primeiro com a gente. Irmãos, isso é necessário. Por quê? Porque nós só vamos colher diante do público, diante das pessoas, aquilo que nós recebemos e desfrutamos, nós e Deus, lá no particular. É por isso que a pessoa que tem o chamado de Deus para ser um pregador da palavra, para ser um pregador do evangelho, principalmente diante da igreja, precisa entender a responsabilidade que Deus lhe deu. O problema é que hoje, gente, isso está invertido. Por conta das redes sociais, algumas pessoas acham que pregar, que fazer a obra de Deus é glamour. E muitas vezes os culpados são falsos pregadores. Muitas vezes são. Por quê? Mostram uma vida de popstar nas redes sociais, como se fosse celebridade. O camarada, ao invés de postar a Bíblia, postar pregação, postar o evangelho, comprei um carro, comprei uma casa, e não sei o quê. E aí, as pessoas que não têm amadurecimento falam o quê? Nossa, eu quero ser isso aí também. Porque, tá compensando. Entra. Arrisque. Irmãos, infelizmente, por uma visão deturpada, muitas pessoas acham que o ministério da pregação do evangelho é algo totalmente de facilidade, de show.
Irmãos, tem muitos lugares que você vai ministrar, às vezes fora da cidade, que as pessoas nem sequer perguntam como é que você abasteceu. Os irmãos nas igrejas, eles têm uma visão, por causa dos famosos, que todo pregador recebe ofertas, todo pregador é remunerado. Gente, Pelo ministério? pela igreja que convida. Irmãos, existem situações que a pessoa combina que vai te ajudar, vai te pagar a gasolina que você foi, e não dá. E não dá. Às vezes você vai em cidade longe, que tem que dormir fora, que a pessoa não pergunta, você vai ficar onde? A pessoa espera que você cate o carro 11 horas da noite e chegue na sua casa às 4 horas da manhã. E tipo, amém, o irmão está fazendo a obra. E infelizmente isso acontece muito. É que por conta dos escândalos, o camarada cobra 5.000, o camarada cobra 10.000, muita gente acha que todo mundo que prega o evangelho é assim. É celebridade. Irmão Micael, mas existe. Infelizmente existe. Tem pessoa que você liga para convidar que o camarada pergunta quantos irmãos vai ter no culto. Como assim? As melhores pregações de Jesus foi para um. João 3, João 4, uma pessoa só. Então assim, infelizmente tem os que entraram por esse caminho errado. De ser celebridade, de querer aplauso. Se não der 10.000 eu não vou. E não é isso que a Bíblia coloca. Mas a Bíblia estabelece que a pessoa que está atendendo a igreja deve ser auxiliada. Irmãos, é algo extremamente... Eu lembro de uma situação, eu e a irmã Ellen, graças a Deus, ainda não tinha o Neemias, e nós fomos em uma cidade fora, e eu tinha o Santana, 1.8 motor AP. Andava que era uma beleza, mas bebia igual um alcoólatra. Misericórdia. Acabou o culto, o irmão veio assim, Dejó, uma nota de 2, umas moedas, e falou, irmão, Deus te abençoe, viu? Continue fazendo a obra. Nós contamos, deu R$16. Então assim, e eu falei para ela, vamos orando, porque não dá para abastecer para ir embora não. E era uma fase que misericórdia. Fazia conta até para comprar uma coca. Então, irmãos, por conta de celebridades e estrelas, muitos acham que todos são assim. Mas graças a Deus que existe, e graças a Deus são muitos, que ainda têm temor a Deus nesse ministério da pregação. Muitos anos. Estou voltando, o que acontece? Eu vou no carro. Cheguei pro pastor, nem perguntou se estava bem, nem perguntou. E a ideia era só uma carona para ir embora, né? Resolve algo para te ajudar aí, para ver se alguém da tua família precisa. E aí até você, nem isso, camarada. Onde eu acredito que muito se frustra também. Infelizmente. Professor, aproveitando esse Gancho. tem alguma coisa que o apóstolo Paulo fala sobre honra? Sim. Tem. A Bíblia deixa muito claro, irmãos, que a pessoa que vai viver do altar, pessoa que está em tempo integral, servindo a obra de Deus, e principalmente ministério pastoral, só que aí a pessoa remunerada para ser pastor. Aí tem que ser pastor mesmo, tempo integral. O membro liga, vai lá, seja que hora do dia for, que hora da noite, que a pessoa, é o trabalho dela. Mas Paulo estabelece que ele deve ser o primeiro a gozar dos frutos do trabalho. É como se fosse assim, nesse sentido, a igreja, todas as igrejas têm algum tipo de arrecadação financeira, e a primeira preocupação da igreja, olha isso, hein, gente? É bíblico. A primeira preocupação da igreja deve ser o sustento do pastor e da sua família. Amor Micael, mas isso é bíblico e por que não é falado? Mesma situação dos pregadores. Por conta das celebridades, hoje falar um assunto desse, as pessoas acham que é um escândalo, mas é bíblico.
É bíblico que a pessoa que está em tempo integral, trabalhando para o altar, trabalhando para Deus, ela deve ser honrada pela igreja. Se é um pastor local, é pela igreja local. Se é um pregador, é conforme as igrejas que o convida. Agora, isso não dá o direito do camarada receber a ligação de um pastor e falar para ele, né, gente? Se não me der X, eu não vou. Se não me der 5 mil, eu não vou. Se não for congresso, eu não vou. O quê? Culto de meio de semana? Eu não prego em culto de meio de semana. Porque tem uns assim, infelizmente. Então, isso não dá o direito do camarada fazer isso. Mas é bíblico que deve se honrar, sim. Eu já vi testemunhos de pastores que quando o pastor da denominação prega, nesse caso, não sei se o pastor é assalariado ou não, mas o departamento financeiro dá uma oferta para o pastor que é da própria igreja. E aí falaram para ele, não faz sentido. E aí ele falou, a Bíblia diz que nós temos que honrar. E a nossa igreja pode, então nós estamos fazendo isso. Agora, irmãos, é claro que existem situações, às vezes você vai numa igreja extremamente pequena, num bairro, numa cidade pequena, às vezes a gente fica até constrangido. Às vezes você fica até constrangido. A pessoa te falou, irmão, você vai vir aqui, mas eu não posso te levar para jantar. Que levar para jantar, irmão? Você está fazendo missão aí nesse lugar. Era eu que tinha que te levar para jantar. Então, existem situações e situações. E Paulo escreve que aqueles que cumprem o chamado com excelência do ensino, da pregação, são dignos de duplicada honra. Hoje, irmão, quem é nesse assunto que recebe honra dupla? No sentido de ser ajudado, abençoado, honrado. Quem revela. Quem é usado em milagres. Um dia você converse com pastores experientes, ele vai te falar isso. Se o camarada é usado por Deus em revelação, a oferta dele não é X, é 3X. Mas é ele? Na maioria das vezes é o camarada que impõe. E em outras é as igrejas que dão mesmo. Esse irmão, ele prega a palavra, hein? Ele ensina a palavra, mas ele não chama ninguém pelo CPF, não. Não, então tanto faz. Não se frustrem de forma nenhuma. Não se frustrem porque quem nos chamou foi Deus. Mas às vezes você vai pregar em alguma igreja, você vai pregar a palavra com sinceridade, com fidelidade. Almas vão ser salvas. Talvez Jesus pode batizar pessoas com o Espírito Santo e você nunca mais volte lá. Por quê? Porque estava esperando você revelar a placa do carro e você não revelou. Irmãos, eu já recebi ligação de pastor, diz assim, não, irmão, mas você não entrega nada? Você não entrega nada? É que é mais desrespeito ainda apertar o vermelhinho, né? Mas que dá vontade, dá, não dá? Não entrega nada, irmão, não depende do cara se ele vai entregar, depende de Deus querer dar profecia, revelação, mistério para alguém. Não é o cara que fala, eu entrego, é Deus que dá, sim ou não? A revelação você já está levando. Mas a pessoa fala. Um dia um falou assim, irmão, você vai lá naquela cidade, se você chamar uns 2, 3 assim, e falar uns negocinhos, nossa, você vai pregar no estado inteiro. Irmão, que eu fique lá dando aula e pregando na rua a vida inteira, mas não vou inventar 2, 3 negocinhos. Porque naquele dia Jesus fala assim, vem cá, você vai explicar esses negocinhos que você inventava aí, que eu não estava te dando coisa nenhuma. E aí? Hã? Aí eu vou falar, não, Jeová, a culpa é do camarada que me ligou. Não. Nada disso. Eu imagino que quando as pessoas chegarem em Deus no ensinar, falar assim, Senhor, mas eu expulsei demônios no teu nome, né? No teu nome eu profetizei, Jesus vai falar com essas pessoas. Eu penso que seja dessas pessoas que mudaram
o dom de Deus como um negócio. Muitos, infelizmente, sim. Infelizmente. Irmãos, capítulo 4, a pregação na história da igreja. Já falamos de Jesus e os apóstolos, e aqui tem um ponto legal, hein, turma? Preste atenção, ó. Aqui, homilética pura. Jesus e os apóstolos, eles eram extremamente evangelísticos. Extremamente? Por quê? Porque Jesus veio para começar a pregar o evangelho, sim ou não? Boas novas de salvação. E depois de Jesus foram os apóstolos. Eles, irmãos, o propósito principal deles era anunciar qual doutrina bíblica? Da salvação. Era o propósito principal. Quando os anos da igreja se passaram, a igreja já estava bem estabelecida, começou a surgir heresias para contradizer a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, a salvação de Cristo. Aí, no período dos pais da igreja, qual é o período? Eles desfocaram um pouco da mensagem de salvação para falar mais da mensagem apologética. O que é uma mensagem apologética? Uma mensagem de defesa da fé. Quando você defende algo a alguém, você está fazendo apologia. O período dos pais da igreja começaram a surgir muitas heresias. Então a maioria das pregações deles eram contra as heresias. Compreendem isso? Não, Micael, mas eles ainda falavam de salvação? Falavam. Mas eles também pregavam bastante contra as heresias. Por quê? Porque a homilética nos ensina que nós temos que pregar mensagens que o povo precisa ouvir, sim ou não? Por exemplo, nós estamos vivendo um período de muitas doenças, sim ou não? É extremamente interessante que a igreja pregue sobre cura, sobre o Deus que guarda. Ah, não, Micael, e nos casos que Deus prefere levar a pessoa? Sobre o Deus que leva para morar no céu, para as mansões celestiais. Por quê? Porque nós estamos vivendo esse tempo de muitas doenças. O que é isso, irmãos? É trazer a realidade da Bíblia para os dias que nós estamos vivendo. No período da pandemia, muitas vezes, vocês viram isso? Cultos, lives, pregações na internet, falando sobre o quê? Sobre o Apocalipse, sobre a volta de Cristo, sobre o período do juízo final. Por quê? Porque as pessoas estavam apavoradas, morrendo de medo, achando que já estava vivendo o fim dos tempos. Então a igreja precisa ter essa percepção de pregar as verdades bíblicas necessárias para cada período da história. Amém? Um outro ponto que aparece é no período da reforma. Nós temos alguns pré-reformadores. O que são os pré-reformadores? Homens que Deus levantou antes da reforma protestante. Martinho Lutero foi o nome mais famoso, mas tiveram vários outros. Na pré-reforma, nós temos John Wycliffe, que traduziu a Bíblia para o inglês. Nós temos John Huss. Nós temos Jerônimo Savonarola, que foram homens que deixaram de seguir o Papa para pregar a palavra de Deus para as pessoas. E detalhe, foram mortos. Foram mortos. Foram excomungados da igreja, excluídos da igreja por pregar a verdade. Foram perseguidos, foram mortos por pregar a verdade. E nesse período aqui, foi um importante retorno às escrituras sagradas. Por quê? Porque o papado ensinava a salvação pelas obras, comprar terreno no céu, purgatório. O papado ensinava esses negócios, missa do sétimo dia, reza pro morto, vai ter uma segunda chance. E esses camarada começou a pregar a salvação pela graça, mediante a fé. Não vem de nós, é dom de Deus, o sangue de Cristo é o que perdoa. O que perdoa não é a indulgência, as moedas. O que perdoa não é você dar um terreno. O que perdoa não é você fazer 100 Ave Maria. O que perdoa é o sangue de Cristo. Resultado, pagaram com o sangue.
por pregar a verdade. Então, esse período da reforma, as pregações foram mais sobre a doutrina da salvação pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E aí eu coloquei essa foto aqui, ó. Joab, faz favor lá para nós, querido, para esticar as pernas. Gente, olha aqui, no período da reforma, vocês estão vendo essa primeira foto? Nós temos aqui o reverendo Billy Graham, pastor batista que faleceu recentemente. Ele está aqui na capela de Wittenberg, que é a expressão, a forma correta de pronunciar Wittenberg, lá aquela palavra alemã. Ele está em Wittenberg, na Alemanha, pregando no púlpito que Martinho Lutero pregava. O que chama a atenção de vocês nessa foto aqui? O que, Nath? Um púlpito muito alto. Aqui nós temos Charles Haddon Spurgeon, também pregador batista, pregando no Metropolitan Tabernacle em Londres. Detalhe, milhares de pessoas se reuniam. Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores entre 1800 e 1900. E aqui, outro detalhe, como é que é o púlpito? E aqui nós temos também uma outra capela, uma outra igreja do período medieval. Algumas pesquisas falam que é onde John Wesley pregou muitas vezes. O púlpito também extremamente alto. Mas, Micael, você está querendo dizer que deveria reformar todas as igrejas e fazer um púlpito muito alto? Não. Por que eles faziam um púlpito alto assim? Porque nesse período a palavra não era primazia nos cultos, nas missas. Aí eles construíram o púlpito alto e colocavam a Bíblia sobre esse lugar e diziam para os crentes: aqui quem ocupa o ponto mais alto é a palavra de Deus. Foi nesse período que surgiu aquela expressão da Reforma Protestante que a gente vê até hoje. Sola Scriptura. O que é isso? Somente as Escrituras é a norma de fé e de prática de um cristão que quer ir morar no céu. A regra de fé e de prática da vida diária é a palavra de Deus. No Micael, hoje os templos têm outra arquitetura. Se faz arquibancada mais alta, o púlpito lá embaixo, muitos lugares arredondados, tal. Isso por quê, irmãos? Por conta da questão arquitetônica e por causa de som. Por causa da questão de áudio. Que cada tipo de arquitetura favorece ou desfavorece a questão acústica de uma igreja. O que nós precisamos resgatar desse período? Não é construir um púlpito nas nossas igrejas com 10 metros de altura para os irmãos ficar assim. Não. Nós precisamos pegar o espírito da coisa. E o que é o espírito da coisa aqui? A palavra precisa ser primazia. A palavra precisa estar no centro. Ah, irmão Micael, você está dizendo que num culto de 2 horas tem que ser 1h30 de palavra e meia hora de louvor? Não é isso que eu estou dizendo. Eu já falei aqui para vocês que o momento do louvor é o momento que nós entregamos a Deus, sim ou não? E o momento da palavra é o momento que Deus fala conosco, sim ou não? Então nós temos que valorizar o momento do louvor, da adoração a Deus. Porque mais importante no culto não é o que Deus vai me dar, é o que eu estou entregando para Ele. Mas deve-se ter um tempo hábil para a palavra de Deus. E é isso que os reformadores faziam. Irmãos, eu já atendi trabalho, com todo temor e tremor eu digo isso para vocês, longe, horas de viagem. De o culto começar, Éden, 7 horas e eu chegar às 6h40, a igreja está fechada. Eu ligar para o irmão, irmão, o culto é aqui ou é em outro canto? Não, é aí mesmo.
Vocês vão orar que hora? É 6h40, o culto diz que é 7 horas. Tem ninguém na igreja. E chega lá, 15 minutos de pregação. E a pessoa quer que você pregue, quer que os doentes sejam curados, quer que os endemoniados sejam libertos, os pecadores não salvos sejam salvos, que Jesus batize com o Espírito Santo, tudo isso em 15 minutos. Acontece muito. Acontece muito. Às vezes, por uma falta de prudência, sabedoria da própria pessoa que dirige o culto, de ficar jogando tempo fora, ou de dar muita oportunidade além do que devia, olha-se para o relógio e fala para o pregador, só falta 5 minutos. Que valor que se está dando para a palavra de Deus? Agora pensa comigo, você chega num culto, não tem pregação, e a pregação é o alimento do rebanho, sim ou não? A Bíblia diz que a pregação é para salvar o pecador, salvar o ímpio, mas também é para ensinar, corrigir e confortar a igreja, amadurecer os crentes. Aí você vai no culto, você é ovelha, não tem pasto. Não tem pasto. Segunda, terça-feira, vocês sabem o que acontece? Digo isso para vocês com experiência de causa no ministério pastoral. O telefone do pastor toca. Ai, pastor, tô fraco. Não consigo mais servir a Deus. Não consigo mais ir na igreja. Lógico que não consegue. Tá anêmico. Esse crente tá desidratado. Não bebeu água. Não comeu pasto. Irmão Micael, existe a responsabilidade de nós lermos a Bíblia em casa. Claro que sim, irmãos. Claro que sim. Mas o momento da pregação da palavra no culto deve ser pregada a palavra. É o alimento para a igreja de Deus. É o sustento, é o mucilon que aqueles que são bebês espirituais precisam para crescer, para amadurecer, para se fortalecer. Porque senão a espiritualidade, aí alguém olha e fala assim, irmão, existe algum lugar ou outro que não tem pregação, mas tem muita gente. A grande pergunta é, qual é a qualidade espiritual desse rebanho? Irmãos, nós não devemos ser contra a quantidade. Jesus arrebanhava multidões, isso é fato. O problema é quando a quantidade é mais importante do que a qualidade. Nós temos que buscar ganhar milhares de pessoas para Jesus. Lógico que nós temos, nós estamos aqui na terra para isso. Mas não é sacrificando a verdade de Deus e a proclamação da palavra de Deus que nós vamos ter êxito nisso. Amém? Capítulo 5, a pregação na história da igreja. Olha essa frase aqui do Richard Baxter, que foi um cristão do movimento puritano inglês do século XVII. Olha o que ele afirmou uma certa vez que ele desceu do altar. Que ele tinha pregado como se nunca fosse pregar novamente. Como se fosse um moribundo falando com outro moribundo. Ou seja, ele expressou nessa fala, eu entreguei tudo, eu dei tudo de mim, eu me esforcei ao máximo, eu ministrei como se fosse a minha última ministração. E nós precisamos ter esse sentimento. Quando nós formos falar a outras almas, nós temos que entender, eu também sou uma alma que Deus está atingindo através dessa pregação. Quando o nosso coração inflama dessa forma, você pode ter certeza, o Espírito Santo vai fazer essa palavra ser pregada, cravada no coração da igreja que está nos ouvindo.
Aí tem outro pregador que ficou conhecido na história, John Owen, ele fala das 3 finalidades da pregação. Diga assim comigo, 3 finalidades a homilética da pregação. Você nem percebeu que eu pedi para você repetir porque eu precisava tomar um golinho de água. Isso é homilética, nós vamos falar disso nas outras aulas. Gente, as 3 finalidades. Primeiro, conversões, salvar os pecadores sem Jesus. Segundo, edificação da igreja, os crentes serem fortalecidos. E terceiro, amadurecimento espiritual. São os 3 propósitos da pregação na igreja. Quando você for ministrar uma palavra, você foi lá, orou, jejuou, buscou em Deus, estudou, fez as suas anotações. Lembre disso. Eu preciso apresentar Jesus como Salvador, porque pode ter pessoas me ouvindo que ainda não são salvas. Eu preciso pregar com clareza essa palavra para que os irmãos sejam edificados. E para que os crentes mais novos, mais meninos na fé, sejam amadurecidos. Amém? E aí nós vamos concluir. Eu coloquei aqui para vocês, alguns exemplos. Aí no livro fala um pouquinho mais sobre as pregações deles. Vale a pena vocês lerem. Nós vamos ter também daqui a alguns meses a matéria de história da igreja e vamos falar sobre a obra que Deus fez através desses camaradas. Jonathan Edwards, nos Estados Unidos. Quem já ouviu falar de Jonathan Edwards? Já ouviu aquela história de um pregador que pregou o sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, que o povo ficou se agarrando às colunas da igreja, porque estava tendo uma visão que estava caindo num lago de tormento? Já ouviram essa história? Quem pregou essa mensagem, esse sermão, foi Jonathan Edwards. Ele era americano, nasceu por volta de 1703, e olha que detalhe legal, nós vamos falar dos estilos de sermões nas próximas aulas, hein? Então não perca. Jonathan Edwards pregava lendo. E lia. A história conta que ele tomava, chega a ser engraçado. Hoje a homilética não aconselha você a fazer isso, porque nós vivemos em outro tempo. Mas ele escorava no púlpito, colocava o sermão na frente da cara e lia a mensagem. Não, ele pregou o primeiro sermão com 38 anos. O livro coloca aí, eu fiz a conta, 38 anos. Não era tão velho, não. Mas era um estilo de pregação, Raquel, naquela época, o sermão lido. Mas ele pregava a palavra de Deus genuína, mesmo lendo, era a palavra de Deus genuína, e tinha comunhão com Deus. Então Deus fez coisas extraordinárias através do ministério de Jonathan Edwards. Aí às vezes alguém fala assim, irmão, mas eu não consigo falar assim tão rápido. Ou às vezes eu falo rápido, eu tenho que me policiar para falar devagar. Irmão, essas coisas são coisas que nós vamos melhorando, nós vamos aprendendo. Não pense que Deus não vai usar você por causa das suas limitações. Esse camarada talvez não tinha facilidade de encarar a igreja assim, olho no olho para pregar. Mas Deus usou ele com sermões lindos. Agora, detalhe, né, gente? A história da igreja fala que às vezes ele era convidado para pregar em algumas cidades e o pastor ia buscar ele para almoçar, não tinha como levar ele para almoçar. Que abria a porta do quarto, o camarada estava de joelho orando. Aí chegava para buscar ele para jantar, não tinha como levar para jantar, que o camarada estava de joelho orando. Há um relato na história que fala... Quem aqui conhece o livro Heróis da Fé? 20 homens que marcaram o mundo. Tem lá a história do Jonathan Edwards.
Alguns falam que muitas vezes eles ficavam hospedados nas igrejas, muitas vezes, tem igreja até hoje que tem quartos para recepcionar as pessoas, e o camarada estava prostrado no altar da igreja onde ia pregar, e uma poça em volta de suor e lágrimas. Então, assim, é o secreto, né? É o que eu falo para vocês. Você recebeu um convite do seu pastor, de um líder, de alguém que te chamou para ministrar, planta no secreto. Passa tempo você e Deus no secreto. Oração, consagração, estudo, leitura, se gaste. Você pode ter certeza que aquilo que você plantou no secreto, depois você vai ver Deus trabalhar em público. Amém? E não é para nossa honra nem para nossa glória. É para a honra e glória de Jesus. O John Wesley, que foi o tição tirado do fogo porque a casa estava pegando fogo e arrancaram ele lá de dentro, tanto ele quanto o George Whitefield eram pregadores que se destacaram mais por pregar sermões de salvação, sermões evangelísticos. O George Whitefield é considerado pregador ao ar livre, porque ele dizia, eu não dependo de igrejas para pregar. Não dependo que um pastor me convide. Se eu encontro um grupo de camponeses trabalhando, tem 10 minutos da sua atenção para falar de Deus? Tem. E pregava para os camaradas, no meio do pasto. Chegava lá numa área de mineração, que antigamente tinha muito. Vocês têm 5 minutos aí? Tem. Então eu vou falar de Jesus que salva para vocês. Ele era o pregador ao ar livre. Aonde quer que estivesse. Não estavam presos a um púlpito para pregar. O que eles falavam? O mundo é a nossa paróquia. E, irmãos, quando eles iam pregar nas igrejas, qual que era o grande problema no período de John Wesley e George Whitefield? Os líderes religiosos de muitas igrejas estavam envolvidos nos vícios mundanos, igual as pessoas sem Deus. Às vezes, eles iam atender igrejas, a história fala, que os pastores fumavam, bebiam, saíam para boates, e eles ficavam chocados, porque eles iam pregar contra isso. Agora, como eram homens de oração e que tinham muito amor e pregavam a palavra de Deus, muitas vezes Deus chacoalhava as coisas. Teve uma cidade, por exemplo, que Charles Finney passou, foi um dessa época também. Charles Finney teve um ministério muito marcado por sinais e maravilhas. Um viajante passou naquela cidade, poucos dias depois que o Finney pregou lá. E falou assim para os moradores, onde que tem um bar para beber por aqui? Não tem bar nessa cidade. E uma casa de show, de mulherzada? Não tem isso nessa cidade. Mas não tem uma boate lá, tal, uma noitada? Não tem isso nessa cidade. O camarada falou, como assim não tem isso nessa cidade? Tem em toda a cidade? Ele falou, Charles Finney passou por aqui. E por 5 anos, não se reabriu nenhum tipo de lugar que vende, que trabalha com coisas imorais como essas, por 5 anos. Tamanho foi o impacto que Deus gerou, porque esse pregador passou nessa cidade. Então, irmãos, essa matéria, quando nós falamos de alguns personagens, é para nos fazer refletir, buscar mais a Deus. No caso do Spurgeon, nós já citamos, nasceu em 1834, começou a pregar aos 16 anos, extremamente novo, talvez para hoje não seja assim, é normal, a gente vê muitos jovens pregando, ministrando, mas para aquela época, século XIX, gente, o que mandava era a quantidade de barba que o cabra tinha na cara. Ou as cãs brancas, a experiência dos cabelos brancos. E a história fala que o Spurgeon, por exemplo, pregava de 8 a 10 sermões por semana. É muita coisa, não é? É muita coisa. Chegou um tempo que a Igreja Batista de Londres teve que contratar
para ajudar o Spurgeon, um amanuense. O que é um amanuense? Igual Jeremias teve o Baruque, Paulo, a Bíblia fala que Paulo teve Gaio, é um ajudante de estudo. A história fala que o Spurgeon, Bruno, falava pro ajudante, eu orei, eu tô lendo a palavra, eu vou pregar, por exemplo, em 1 Timóteo 1. Aí o secretário, o ajudante dele, ia lá na biblioteca e abria todas as Bíblias, todos os livros que falava lá daquele texto, deixava no jeito. Aí o Spurgeon chegava, estudava, ia orando e anotando e fazia as pregações, os esboços, as mensagens. Por quê? 8 a 10 sermões por semana. É muita coisa. Misericórdia. Aí eu deixei aqui, para nós essa reflexão. O que estes e inúmeros outros do passado e da atualidade, porque ainda existem, tinham em comum duas coisas: vida de oração, que é comunhão com Deus, e amor profundo pela palavra de Deus. Uma vida de oração, de comunhão com Deus, e um amor, irmãos, pelo livro sagrado, fora do normal. Só assim nós teremos êxito no nosso chamado de proclamar o Evangelho para esse mundo. Amém? Antes de nós fecharmos, eu quero deixar o convite, instigar a sua curiosidade, porque na semana que vem nós vamos falar do pregador, de nós, eu e você, quando nós vamos ter uma oportunidade. Olha só, vida no altar, vamos falar mais sobre esses pontos de oração, de testemunho, de comunhão com Deus. A apresentação pessoal do pregador. Bom, Eduardo, eu não vou fazer isso, mas eu vou contar para vocês, porque já vi professor fazer. Não vou fazer, gente, porque toma um bom tempo da aula. Mas às vezes na aula de homilética, o professor aparece com a roupa toda suja. Vocês já viram isso? O camarada chega despenteado, chega com um sapato cada cor, chega... Aí o que os alunos fazem? Sim ou não? É isso que acontece quando alguém que vai ministrar assume o púlpito da igreja desse jeito. O cabelo todo alvoroçado, a roupa toda esquisita, o terno rosa, a camisa verde, a gravata amarela. Você olha e fala, meu Deus, será que vai pregar ou vai espantar pássaro? São coisas que atrapalham a pregação. São coisas que atrapalham uma pregação. O pregador, a homilética, a oratória, vamos falar de algumas técnicas. Por exemplo, vocês sempre percebem, quando eu vou hidratar a minha garganta, e aí quem precisar de umas dicas pega com a Gabi, que ela é fonoaudióloga, formada, trabalha na área, me passou umas dicas valiosas há um tempo atrás. Por exemplo, água, quando a gente vai falar, só natural. Irmão, trouxeram água com gelo ali, melhor não beber, vai arrancar a sua voz, vai levar a sua voz embora. Então, vocês percebem que, quando eu preciso hidratar a garganta, eu peço para vocês repetir. O que eu peço para vocês fazerem? Aí eu vou e bebo um golinho de água. Por que isso? Porque se eu interromper uma frase, no meio da frase, para beber a água, você vai perder o raciocínio. Você já viu isso muitas vezes num culto. O camarada tá ali pregando, construindo, e você tá lá. Nossa, é agora. Irmão Dejair gosta dessa passagem. É agora que Jesus vai encontrar Zaqueu. É agora. Nossa, ó, já vejo Zaqueu lá no topo. Aí o pregador... Aí você lembra na hora. Ixi, aquele boleto amanhã, hein? Na hora, não é assim? Você perde o foco. Porque a pessoa está construindo o raciocínio, ela mata o raciocínio para beber a água. Então, até nesses pontos, existe como nós melhorarmos. Vamos falar da prática da oratória e vamos falar
do pregador a etiqueta e a ética de púlpito. Você já viu que tem uns que só dá glória a Deus na hora que pega o microfone na mão? Deixa eu fechar.